Senhor tem me feito pensar muito essa semana sobre santidade e sobre como as pessoas têm distorcido essa beleza que é a santidade. E ele me fez gravar esse vídeo e eu quero que você preste atenção nisso que eu tenho para falar. Lá em Gênesis diz assim, Gênesis 4, no capítulo 6, diz assim, ó. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Se você não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha como é lindo. Lá em Gênesis, porque a gente às vezes vê o Novo Testamento e quando o Senhor fala sobre santidade, muita gente tem uma mensagem errada ou distorcida ou com pouco entendimento sobre o que é santidade. E nós vemos os apóstolos, eles se preparando a estar com Deus. Nós vemos também ali o preparo do sacerdote para estar com o Senhor. Essa parte, tanto a cerimonial, quanto também essa parte de vida, né? Nós vemos o Nazireu, por exemplo, como um chamado à santidade muito forte, um profeta como João Batista comendo mel e gafanhotos. Então, nós vemos que esse chamado à santidade, ele vem e percorre a Bíblia inteira. Não é algo novo, mas é algo que precisa ser dito e precisa, de novo, falar mais uma vez. E o Senhor tem essa mensagem, a mensagem da Bíblia continua a mesma. Apesar de a palavra se renovar toda manhã, ela vai nos dando um novo entendimento, nos dando uma nova característica, algo novo acontecendo. Isso faz com que a gente se prepare melhor para estar com Deus. E vejo santidade como algo sendo abominado para algumas pessoas, como algo exagerado, como uma religiosidade, como algo banal, muitas vezes. Não precisa disso, porque Jesus já morreu na cruz e já levou todos os nossos pecados. Glória a Deus, isso é verdade. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos nos cuidar. Se não fosse assim, o Senhor não teria deixado a Bíblia e a palavra dele com tantas recomendações de santidade para nós. E Bruna, mas aonde estão essas recomendações? Por exemplo, se nós formos ler lá Gálatas vai falar sobre as concupiscências da carne, sobre a corrupção da carne, e vai falar também, vai trazer ali os frutos do Espírito. Então nós sabemos que quando o fruto do Espírito está no nosso corpo, nós vamos automaticamente deixando as obras da carne. Então nós precisamos entender isso, porque essa santidade é algo alcançável, mas não alcançável no nível de perfeição, porque perfeito é só Jesus, e nós só vamos conseguir essa santificação gloriosa quando nós chegarmos lá. Então, até lá, nós vamos nos santificar dia a dia, pouco a pouco, nós vamos dominando a nossa carne até chegar lá. E eu acho isso muito interessante porque, de verdade, às vezes a gente confunde, a gente traz confusões no meio dos entendimentos, achando que isso vai fazer com que a gente seja mais santo. E aí entra uma coisa muito importante. Não se glorie pela santificação, porque senão está entrando o orgulho, o pecado bateu a porta e você está se gloriando de algo que Deus te deu a capacidade.
Porque a obra de Deus é feita com Deus. Ele é feito para Ele, por Ele. Para Ele, por Ele, são todas as coisas. Então, porque dele, por Ele e para Ele. Então, tudo vem dele. Se nós não buscarmos a Ele, nós não vamos conseguir ficar em pé. E isso é algo que nós precisamos entender e precisa ser dito. Nós não podemos ficar mais presos a essa velha ótica, a essa velha forma de viver que não pode falar sobre isso ou falar sobre aquilo. Sim, nós precisamos nos afastar dos fofoqueiros. Sim, nós precisamos não sentar nas rodas onde estão escarnecendo daquilo que Deus colocou. Nós precisamos, sim, ser diferentes. Se a gente não for diferente, por quê? Teve um dia que eu tava falando com os jovens, aí eu falando para eles assim, falei, gente, não faz sentido viver uma vida para Deus e viver como as outras pessoas. Se a gente tivesse que viver como as outras pessoas, imagine as pessoas do mundo tendo que corrigir a gente. Nós é que devemos ser ali a correção, porém, não quer dizer que você vai ser de uma hora para outra, tá? Isso vamos deixar bem claro aqui, porque ninguém consegue assim, e a gente vai crescendo de glória em glória, entendeu? É assim, é como se fosse uma corrida, e Paulo deixou muito bem escrito lá na carta dele, tá? Então, voltando, a gente precisa entender isso. Se a gente não entender isso, vai ficar muito difícil de você conseguir alcançar um tipo de santidade, né? Então, vamos parar para pensar? Tem coisa que a gente consegue dominar. A gente consegue dominar o desejo da carne. A gente não vai morrer se não fizer sexo, não, tá, gente? Não morre se não beijar. E não morre também se não ficar agarrando ninguém, tá? Não morre. Tá tudo bem, você passa por isso, tá? É hormônio, não é demônio, é hormônio e dá tudo certo. Então a gente tem que entender que a gente tem a nossa carne sim, a gente tem algumas necessidades do nosso corpo, mas essa necessidade ela só pode ser atendida no momento certo. Eu não vou ficar me agarrando com todo mundo, por quê? Porque eu estou santificando o meu corpo para o meu marido, para o meu amado, Jesus, e depois o meu marido aqui na terra, entende? Eu não posso amar o meu marido, amar o meu filho, amar o meu irmão, amar a minha mãe, amar o meu pai mais do que o Senhor. Eu não posso, não, a gente não pode se colocar nesse papel. Por que não pode se colocar nesse papel? Porque assim diz a nossa palavra, a palavra de Deus diz isso. Que lá em Mateus a palavra de Deus diz isso. Que o Senhor, aquele que amar mais o pai, mais a mãe, que ele deixou o Senhor. É como se tivesse colocado a mão na arada e voltasse para trás. Então, a gente precisa entender que a vida com Deus é uma vida radical, mas é também uma vida santificada para viver um propósito. Mas, Bruna, hoje eu tô começando a caminhar. Eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Vem cá. Você está começando a caminhar agora. Não tenha medo de se entregar para o Senhor. Não tenha medo, de forma alguma, de fazer com que o Senhor seja glorificado através da tua vida. Não tenha medo do que as pessoas podem achar, que as pessoas podem falar. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Então, escolha o Senhor todo dia. Faça uma coisa, fala, Senhor, olha, hoje eu vou fazer jejum de palavras, não vou falar um palavrão, vou santificar a minha boca. Senhor, eu não vou ficar sentada naquela roda, conversando com os meus amigos e fazendo piadas de conotação sexual. Estou santificando a minha boca. Senhor, hoje eu não vou assistir aqueles filmes que ficam se pegando para poder ficar aflorado
e aí isso me faz cair na pornografia e me faz cair no pecado sexual da impureza, você está santificando o teu corpo, os teus olhos. Entende que é simples atitudes que você está... eu não estou na roda de fofoca, ó, estou protegendo meus ouvidos, protegendo a minha boca, protegendo a minha mente. Eu estou santificando o meu corpo. Então, pequenas atitudes de santificação diária fazem com que a santificação ela seja alcançada dia a dia, de glória em glória, de momento a momento. Entende? Deus é quem vai te dar o suporte. Amém? Glória a Deus. Que você possa ser alcançado, que você possa ter sido edificado com isso que quis compartilhar com você, mas que você também possa ser transformado pela inovação da mente, pela palavra, em nome do Senhor Jesus. Até mais. Paz.